E aí, pessoal, quanto tempo, hein? Fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim sozinho para vocês, mas voltei, vou voltar a gravar os vídeos, pelo menos umzinho por semana, que é o que eu tenho tempo por enquanto. E vamos que vamos. Escolhi um assunto bem bacana, que é sobre a questão do serviço social ser ciência ou não. Hoje me falaram no privado algo muito interessante, algo que na verdade me fez refletir, eu confesso. Uma proposição bastante ousada. Uma amiga formada pela UFRJ, que não quer se identificar, disse o seguinte: Adriano, você já parou para pensar numa coisa? O José Paulo Neto, ele disse que o serviço social não é uma ciência. Mas você, que eu sei ser um puta pesquisador, podia fazer um vídeo respondendo isso, né? Já que de lá pra cá, muita coisa mudou. Ela se refere, gente, a um artigo chamado A Construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social, redigido pelo José Paulo Neto lá em 1999, onde ele diz categoricamente que, apesar do serviço social não ser uma ciência, porque não dispõe de uma teoria própria, que isso não impediria, assim, por exemplo, os assistentes sociais de realizarem estudos, de realizarem investigações, de realizarem pesquisas que produzam conhecimento teórico que pode ser usado pelas ciências sociais e humanas. Nossa, Adriano, José Paulo Neto escreveu tão leve assim? Claro que não, né, gente? Estou aqui traduzindo para vocês. Mas note que ela tem razão num ponto. De lá para cá, muita coisa mudou, já que estamos falando de 25 anos atrás. Então, em relação ao tempo e mudanças, ok, mudou muita coisa na sociedade em si. Mas e no serviço social? Será que mudou? Será que agora dá para encaixar nossa categoria dentro de um status de científico? Bom, é esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, caso você ainda não me conheça, tenha caído por aqui de paraquedas, eu sou Adriano Felipe e você encontrou o que estava procurando: conteúdos sobre serviço social. Vídeos, lives com especialistas das mais diversas áreas do SESO, enfim, tudo para você aprender e refletir bastante sobre a nossa profissão. Então, por isso, eu no seu lugar já ia me inscrevendo, já ia ativando o sininho de notificações para não correr o risco de você me perder nesse imenso mar de canais do YouTube. E você que quer ajudar num nível ainda maior, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Tem acesso a um grupo exclusivo, onde vai poder interagir comigo e com aquela galera que já é membro, né? Mas vamos lá. Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa responder duas coisinhas. Primeiro, o que é ciência? E a segunda é, o que uma determinada área do saber precisa para se encaixar dentro dos critérios científicos? Ciência, gente, é um sistema de conhecimento sobre a realidade natural e social que é obtido como? Através de métodos sistemáticos de observação, de experimentação, de análise, de verificação. Então a ciência ela busca entender, explicar, ela busca prever fenômenos com base em evidências empíricas e princípios racionais. E aí a gente pode falar de aspectos fundamentais para a ciência, como por exemplo o empirismo. A ciência ela se baseia na observação e na experimentação. Os cientistas eles coletam dados do mundo real através de experiências controladas e observações sistemáticas. Então a ciência ela utiliza um conjunto de processos metodológicos, incluindo ali formulação de hipóteses, realização de experimentos, análise de dados, interpretação dos resultados. Para quê? Para chegar a conclusões que sejam fundamentadas. Então os resultados científicos eles devem ser reproduzíveis, ou seja, isso significa que outros pesquisadores, ao seguirem os mesmos métodos, eles devem ser capazes de obter os resultados iguaizinhos, semelhantes aos seus. Aí a gente entra na questão da falsibilidade, onde as hipóteses e teorias científicas elas devem ser passíveis de teste e potencial refutação. Então, uma teoria científica ela deve prever eventos que possam ser testados e possivelmente refutados por observações ou experimentos futuros. Objetividade. A ciência ela procura minimizar vieses pessoais e subjetivos, ou seja, aderindo a critérios rigorosos de evidências e lógica. A ciência desenvolve teorias e leis que explicam os fenômenos observados. Então, as teorias elas são explicações amplas baseadas num conjunto substancial de evidências, enquanto as leis descrevem relações observáveis e consistentes entre fenômenos. Aí tem a questão da correção e do progresso. Por quê?
Porque a ciência ela é autocorretiva e progressiva. As teorias e hipóteses elas são continuamente testadas e refinadas à medida que novas evidências vão surgindo. Esses elementos, gente, eles são combinados e permitem que a ciência ela avance no nosso entendimento do mundo natural e social de uma maneira ali confiável, verificável. Então, muito bem, isso é ciência. Aí a gente entra na questão do que uma determinada área precisa para ser considerada uma ciência. Ela deve atender a vários critérios fundamentais que garantam a sistematização, a objetividade, a confiabilidade do conhecimento produzido. E aí tem que ter um objeto de estudo definido. A área tem que ter um campo específico de fenômenos ou problemas que busca compreender, que busca explicar, que busca eventualmente prever. Reparem que isso o serviço social até tem, a questão social e suas múltiplas expressões. Porém, não é exclusividade do mesmo. A área ela deve empregar métodos sistemáticos e rigorosos de investigação. Isso inclui observação, formulação de hipóteses, experimentação, análise de dados, verificação dos resultados e tudo isso o serviço social também tem. Porém, na questão da experimentação, não é tão controlada e nem revisada por pares. Então, o conhecimento ele deve ser baseado em dados observáveis e mensuráveis, obtidos através de experiências controladas ou observações sistemáticas. Então, reparem que o termo controlado entra aqui de novo. Vai guardando isso. Os experimentos e estudos devem ser projetados de modo que outros pesquisadores possam replicar os resultados sob as mesmas condições, garantindo a consistência e a confiabilidade dos achados. As hipóteses e teorias devem ser passíveis de serem testadas e potencialmente refutadas. Ou seja, pelo que, Adriano? Por novas evidências, por novos experimentos. Uma teoria científica, gente, ela tem que permitir previsões que possam ser verificadas e, se necessário, corrigidas ou descartadas. A área deve desenvolver teorias e leis que explicam os fenômenos observados e que podem ser aplicadas para prever novos eventos ou comportamentos. Então, a investigação ela deve minimizar vieses pessoais e subjetivos, como eu já havia dito, aderindo a critérios rigorosos de evidência e de lógica. Então, a ciência é um processo dinâmico, gente. É um processo autocrítico, onde teorias, onde hipóteses, elas são continuamente testadas, continuamente refinadas e, se necessário, substituídas até, à luz de novas evidências. Os resultados das pesquisas devem ser disseminados através de publicações em revistas científicas e submetidos ao crivo da comunidade científica, garantindo o quê? A validade e a confiabilidade do conhecimento produzido. Esses critérios eles ajudam a garantir que uma área de estudo não só produza conhecimento válido e confiável, mas também que esse conhecimento ele possa ser continuamente aprimorado e expandido através de métodos rigorosos e verificáveis. O serviço social tem muitas dessas coisas, mas ele é considerado um braço das ciências sociais aplicadas. Ele se enquadra nessa categoria porque utiliza métodos científicos para analisar, para compreender, para intervir na questão social, com o objetivo de quê? Promover o bem-estar e a justiça social. Assim como outras ciências sociais aplicadas, o serviço social combina teoria e prática, empregando conceitos de sociologia, de psicologia, de economia, de direito, para desenvolver intervenções que abordem os problemas sociais. A formação acadêmica em serviço social, por exemplo, ela envolve um rigoroso estudo de teorias sociais, de métodos de pesquisas, de práticas profissionais, o que reforça sua natureza científica. Então, profissionais da área são treinados para realizar diagnósticos sociais, planejar e implementar políticas públicas, programas sociais, avaliar os resultados dessas intervenções, sempre com base em evidências empíricas e conhecimento teórico. Mas notem uma coisa, eu disse um braço das ciências sociais aplicadas, e por quê? Porque o serviço social ele não é tipicamente considerado uma ciência no sentido tradicional, como a física, como a biologia, mas isso não diminui a importância ou o rigor acadêmico. O serviço social é uma profissão, e é uma profissão que é braço das ciências sociais aplicadas. E aqui eu vou falar para você algumas das razões pelas quais o serviço social não é uma ciência propriamente dita. Natureza interdisciplinar. Serviço social é uma disciplina que integra ali conhecimentos de várias áreas, como sociologia, psicologia, direito, economia, ciência política,
Então, ao invés de ter um corpo de conhecimento específico e métodos exclusivos, como as ciências naturais, por exemplo, não. Ela utiliza teorias e práticas de várias disciplinas para resolver problemas sociais. Aí tem a questão do foco na prática e na intervenção. Embora haja pesquisa e teoria no serviço social, a ênfase principal está na prática e na intervenção para viabilizar direitos de indivíduos, de famílias, de comunidades. Então a prática do serviço social envolve habilidades interpessoais, compreensão das dinâmicas sociais e aplicação de políticas que são mais práticas do que teóricas, digamos assim. Adriano do céu, você está dizendo que teoria e prática são diferentes? Não, elas são indissociáveis. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, o foco é sim a prática e a intervenção, apesar de muita pesquisa na área. E aí tem também a questão do objetivo normativo e ético, ou seja, o serviço social está fortemente orientado por valores éticos e normativos, como justiça social, direitos humanos, equidade. Esses valores guiam a prática profissional de formas que vão além do método científico tradicional. Aí a gente entra na questão também da complexidade dos fenômenos sociais. Os problemas que os assistentes sociais enfrentam são complexos, são multifacetados e contextualizados cultural e historicamente. Não podem, gente, ser facilmente isolados e estudados ali de forma controlada como os fenômenos nas ciências naturais, por exemplo. Evolução histórica. O serviço social surgiu como uma resposta prática às necessidades sociais durante o século XIX e início do século XX, ali no finalzinho do XIX. Então, ao invés de emergir de um desenvolvimento teórico ou científico isolado, não, ele surge como resposta às problemáticas sociais. Então, portanto, embora o serviço social utilize métodos de pesquisa e teorias científicas para informar a prática, sua classificação como uma disciplina aplicada e orientada para a prática reflete o quê? A natureza multifacetada e interdisciplinar do seu trabalho. Então, respondendo a pergunta de uma forma clara e objetiva, não. O serviço social não é uma ciência, é apenas um braço de uma. Agora, se isso muda alguma coisa, se desmerece de alguma maneira a profissão, a resposta é não e não, nem uma coisa nem outra. O serviço social é e vai continuar sendo uma das profissões mais importantes do mundo, e isso não vai mudar tão cedo. Inclusive uma profissão regulamentada, tá? Pela Lei 8662 de 1993, uma profissão que para você ser chamado de assistente social, você tem que ter um registro no Conselho Regional de Serviço Social, CRES, tá bom? Então, uma profissão muito respeitada, muito importante e jamais eu vou permitir que ninguém desmereça ela. Bom, então é isso. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não dar a mole de perder nenhum vídeo novo, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo aqui, ó, e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui!